Querido. Glória a Deus. Aleluia. Hoje no louvor eu me lembrei de uma frase de um pastor muito conhecido, né? Já falecido, né? E um pastor histórico, um pastor sociólogo, né? E histórico chamado Martin Luther King. Ele, entre tantas frases que ele falou, né, entre tantos sermões e discursos abençoados, né, palestras abençoadas, frases abençoadas que ele disse, tem uma que me toca muito. Ele disse assim, ó, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas não desista dos seus sonhos. Essa frase é de Martin Luther King, né? Um homem que lutava contra a segregação social. Ele vivia num tempo onde os negros eram discriminados, lá nos Estados Unidos, né? Nos ônibus tinha o lado dos brancos, e tinha a parte dos brancos e a parte dos negros. Os negros se sentavam no fundo e os brancos à frente. Os negros não tinham direito de voto, os negros não podiam andar na rua, e não é que não podiam estar na rua, se eles estivessem na rua, eles apanhavam, eles eram presos, né? Era um tempo muito difícil. E Martin Luther King se levanta nesse tempo pregando, trazendo a palavra, e com ele surge uma expressão da não violência, da resistência, mas não violência, né? E ele começou a ensinar e pregar que ele não precisava pagar o mal com o mal, que ele não precisava devolver, retribuir as coisas na mesma moeda, mas ele deveria se posicionar em Deus e nos valores e nos princípios que ele tinha. E assim ele foi pregando, ensinando e fazendo história, né? Ele foi assassinado, infelizmente, em 1960 e alguma coisa, se não me engano. Ele foi assassinado, mas deixou um legado, deixou uma história, né? De resistência. E nós somos a resistência, né? Nós somos chamados a resistir, né? Nós somos chamados a resistir às dificuldades, às lutas, os problemas que nos sobrevêm. Quantos de nós aqui não estão enfrentando lutas? Todos nós, né? Temos as nossas lutas, né? Eu faço questão de dizer isso, eu converso com quase todos aqui, quase todos os dias, né? E cada um vai compartilhando das suas lutas, né? Glória a Deus, porque eu também tenho com quem compartilhar das minhas, né? E algo que nos une, algo que é comum entre nós, todos nós temos as nossas lutas, né? E é importante que a gente entenda que eu não posso dizer o seguinte: as minhas lutas são mais pesadas que as lutas do Renan, do Diego, da Luísa, da missionária, da Gabi, enfim, né? Nós não podemos dizer isso, porque a Bíblia diz que Deus nos permite enfrentar as lutas que nós somos capazes de suportar, né? E cada um tem a sua medida, cada um tem a sua força. Não existe isso apesar de nós no Senhor sermos todos iguais, né? E Deus não fazer a acepção de pessoas. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu potencial, a sua cultura. Então eu tenho um nível de resistência, e o Senhor, de acordo com a minha resistência, Ele permite que eu enfrente as lutas. Então a verdade de Deus para nós nessa noite é a seguinte: as lutas existem e todos nós temos elas, mas no Senhor nós podemos enfrentá-las em nome de Jesus. Amém? Abre a Bíblia comigo em João 16:33. Ainda não é a palavra dessa noite, mas eu quero compartilhar isso contigo. João 16:33. Peço desculpas para os irmãos, estou com o nariz entupido aqui, vocês estão ouvindo pela minha voz, tem aqui. Então fica difícil de falar, né? Falando e respirando ao mesmo tempo é complicado, mas vai dar certo. Deus está no controle e no comando de todas as coisas, né? E isso são não sei se temos irmãos solteiros aqui entre nós, né? Esse é o ônus do matrimônio. Já adianto para vocês aí, ó. Minha esposa amada missionária estava gripada e eu recebi essa herança agora essa semana. Passou para mim a gripe. Glória a Deus pela vida da minha esposa amada missionária. Aleluia. João 16:33. No mundo, tá aqui, ó. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O que esse versículo está nos ensinando? Jesus está dando um testemunho. Jesus está falando de si. Eu estou falando essas coisas para que vocês se animem.
Eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz. Porque quem de nós, né, consegue ter paz no meio das dificuldades, no meio das lutas, né? Basta ter um problema que né, as estruturas estremecem, né? Quando está tudo bem, a gente está feliz, aleluia, glória a Deus. Mas basta ter uma dificuldade, a gente, opa, meu Deus, por quê, né? E a gente fica atribulado, a gente fica agitado, a gente fica tenso, né? Mas aí a gente se lembra dessa palavra. Falei essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz, né? A dificuldade que está diante de nós vem para nos tirar a paz. Hoje eu conversei com uma irmã que me disse o seguinte: eu tenho certeza, missionário, que Deus tem algo grandioso para minha vida, porque eu estou enfrentando lutas tão grandes, né? Ela comentou de uma luta com seu pai, com a mãe, no trabalho, no casamento, com o filho. A irmã estava vivendo lutas em todos os sentidos da vida. E ela me disse assim, e eu disse, eu estou até meio preocupado contigo, eu estou orando por ti. Ela disse, não se preocupa, só ora por mim, porque eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso na minha vida, e eu vou enfrentar, eu vou vencer essas lutas, porque eu vou chegar lá aonde Deus tem algo, o lugar que Ele tem preparado para minha vida. É isso que nós estamos falando nessa noite. Jesus está dizendo para nós não olharmos para as lutas, né? Jesus está dizendo para a gente olhar para Ele, porque para que em mim vocês tenham paz. Se eu olho para as lutas, se eu focar nas lutas, eu perco a paz. Mas se eu focar em Jesus, nele eu tenho paz. Amém? Então, na verdade, as lutas, elas são inevitáveis, né? Poxa, o missionário está trazendo uma palavra dura, né? É dura, mas é verdadeira, né? É uma sentença, uma constatação que eu estou trazendo para nós essa noite. As lutas são inevitáveis. Tu começa a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não quer ler a Bíblia, analisa a tua vida e analisa os períodos, os tempos da tua vida. As lutas sempre existiram e sempre existirão. Tanto era que a gente estava conversando ontem, os pastores, a gente tem um momento com eles, e a gente estava falando de 2 Timóteo 4,7. Paulo disse assim, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, né? Essa frase Paulo fala no final da sua vida. O que ele começa dizendo? Eu combati o bom combate. O que é o combate? É luta. Paulo lutou a vida inteira, mas guardou a fé, né? Correu a carreira, ele guardou a fé. Por quê? Porque no Senhor ele encontrou força e paz para continuar seguindo em frente. Amém? Mas qual é o nosso problema diante das dificuldades? Qual é o nosso problema diante das circunstâncias? É o olhar que temos. É o foco que nós colocamos. Porque uma vez eu fiz o exercício do celular aqui com vocês, né? Quando a gente foca no problema, o problema sempre tende a aumentar. E quanto mais eu olhar para o problema, quanto mais eu focar no problema, mais ele tende a aumentar, né? Agora, quanto mais eu olhar para Deus, mais a presença dele vai aumentar na minha vida. Então o que Jesus está dizendo em João 16:33 é isso. Eu estou falando essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Então agora, ainda que tu tenha dificuldades, ainda que tu tenha lutas, olha para mim. Escuta o que eu estou te dizendo, e em mim encontra ânimo e forças para continuar seguindo em frente, certo? Não temos como evitar as lutas, mas temos uma forma abençoada. Nós temos um caminho e uma direção de Deus para as nossas vidas, de como enfrentar essas lutas. A Bíblia diz assim, se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Então, nós temos que enfrentar as lutas com força. Amém? O Senhor te dá forças para enfrentar as lutas. Se te mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força, né? Ontem nós fomos animados pelos nossos pastores, né? E ela dizia assim, a nossa pastora Marisa dizia assim ontem no nosso discipulado: vamos enganar o diabo. O diabo está mandando essas lutas para abalar a gente, mas vamos dar uma rasteira nele, vamos ficar mais felizes, vamos trabalhar mais, vamos se dedicar um pouco mais, vamos orar um pouco mais, e ele vai ficar confuso. Poxa vida, eu estou me levantando para destruir eles, e eles estão mais animados, eles estão mais faceiros, eles estão mais felizes. Vamos enganar o diabo, ela dizia. É isso que nós temos que fazer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, te anima do Senhor.
Te anima em Deus. Mas como eu vou me animar, missionário? Enfrentando esse problema aqui que eu estou te dizendo. Não olha para o problema, olha para Jesus. E lá, olhando para o alto, tu vai encontrar uma solução e uma saída. E Deus vai te dar graça para enfrentar esse problema. Amém? Você acredita nisso? Então dá uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. As lutas, elas vêm, mas no Senhor nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, já que entrando agora no nosso texto, nós estamos falando muito de mente, de mentalidade, de entendimento, de consciência nessa campanha, né? A origem das nossas ações, nós vamos falar hoje. Então, se as lutas são inevitáveis, se elas vão sempre vir, eu preciso me posicionar da forma correta diante de cada luta. E o sentimento, as emoções e as atitudes que eu tenho ao longo do trajeto em que eu lido, enfrentando as dificuldades, é que é a grande questão, né? Nós podemos encarar os nossos problemas e as nossas dificuldades de uma forma diferente. E uma coisa muito importante eu quero ensinar para vocês nessa noite. Ainda que nós tenhamos lutas ao nosso redor, né? E as lutas que vêm ao nosso redor, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, né? Então por onde a gente anda, a gente vai perceber o inimigo tentando se levantar contra a nossa vida. São as questões financeiras que nós enfrentamos, as questões familiares, matrimoniais, conjugais, né? Enfim, né? As lutas, elas vêm em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas as maiores lutas que nós enfrentamos, grava bem isso que eu estou te dizendo, as maiores lutas que nós enfrentamos, elas não são externas, elas não estão ao redor, elas não estão em derredor. As maiores lutas que nós enfrentamos são internas. Elas acontecem aqui, ó. Aqui é o campo de batalha. É aqui que o inimigo tenta enfrentar, destruir. É aqui que o inimigo tenta minar. É aqui que ele tenta lançar os dardos inflamados, porque ele sabe que se atingir a nossa mente, ele vai nos destruir por completo, né? Se ele atingir o nosso exterior, o cérebro continua comandando o nosso corpo, dirigindo as nossas emoções, e assim a gente continua avançando. Mas se ele atinge o nosso cérebro e abala o nosso entendimento, aí todo o corpo para. Você sabia que uma das grandes estratégias dos Vietcongs na batalha do Vietnã, Vietcongs eram os Vietcongs eram, enfim, do exército vietnamita contra os Estados Unidos, né? Não vou entrar nos detalhes da história, né? Mas a grande estratégia dos vietnamitas naquela guerra era atingir os homens que usavam óculos escuros, sabia? Porque eles sabiam que aqueles homens que usavam os Ray-Bans, que usavam aqueles óculos escuros, eles não eram simplesmente soldados, eles eram sargentos, eram tenentes, eram capitões, e eles que tinham a estratégia. Então eles sabiam que atingindo os homens que cuidavam da estratégia, eles ganhariam a guerra. E por mais incrível que pareça, um exército mais fraco acabou vencendo no cansaço a batalha do Vietnã, né? Atingiu o cérebro, abalou a vida, né? Então o inimigo sabe disso, e o que ele quer atingir é a tua emoção, é o teu cérebro, é os teus sentimentos. Ele quer abalar a tua estrutura interior. Eu tenho uma irmã, uma coigual, que a gente chama, a linguagem da Sara Nossa Terra, uma coigual é uma irmã que está no mesmo nível de caminhada que eu, né? E ela é uma pessoa sensacional, fora de série, né? Vocês me veem correndo aí, né? Sempre falando que estou em alguma atividade, fazendo alguma coisa na igreja. Essa irmã corre igual ou mais do que eu, né? Às vezes eu estou cansado e eu olho e está ela fazendo alguma coisa ainda, né? É uma irmã fora de série, uma irmã de oração, tem as células dela, tem a equipe dela, né? A gente chama ela de gerente master blaster, né? da igreja. É uma irmã sensacional, né? É uma irmã querida, abençoada. Muitas vezes foi usada para me abençoar, né? E conversando com ela essa semana, ela disse assim, ela compartilhou de um sentimento dela, assim, né? Não vou dizer assim a expressão que ela disse, mas ela estava se sentindo menos. Ela estava abatida. Ela estava se dizendo, poxa,
Às vezes parece que a gente tenta e não consegue, isso, né? Eu disse, mas irmã, não aceita agora, isso com certeza é um dardo do maligno. É algo do diabo querendo atingir as tuas emoções, tentando te abalar. E aí comecei a dizer, porque tu é isso, tu é aquilo, tu é uma bênção. Lembra daqui, lembra dali, lembra de lá. Olha só o teu lugar, olha onde tu chegou. E aí ela conseguiu tomar um ânimo e entender a sua posição, o seu lugar, e se animou. O que o diabo tenta fazer é destruir o nosso entendimento, a visão que nós temos de nós mesmos e a visão que nós temos da vida. São 3 níveis que ele tenta atingir, né? Nosso pensamento em relação a Deus, o nosso pensamento em relação a nós mesmos e o nosso pensamento em relação ao próximo, certo? Nosso pensamento em relação a Deus. Ele diz, não, esse negócio de estar na igreja todo dia, né? Na sexta-feira aconteceu um negócio muito interessante. Acho que eu contei domingo isso, né? Não sei, eu acho que eu comentei essa história. Nós tínhamos lá uma atividade na Cavalhada, nas nossas células da Cavalhada, e aí nós convidamos uma amiga nossa para uma conhecida nossa que nós queremos trazer para a igreja, né? Estamos trabalhando para levar para revisão de vidas, para trazer para a igreja. E nós convidamos ela e ela respondeu para a amiga que convidou o seguinte: tu tá louca? Eu ouvi o áudio, foi bem assim que ela disse: tu tá louca? Olha o frio que tá. Tu tá querendo que eu saia da minha casa para ir para a igreja? Tu tá ficando fanática. Tu tá ficando bitolado. Que isso? Eu vou ficar em casa comendo meu mocotó, tomando meu vinho ainda, ela disse, né? Opa, glória a Deus, fica lá, fica bem, né? Então tenta distorcer a nossa visão, né? E acaba passando a imagem. Se a irmã aceitasse, ela ia entender que estar na igreja numa noite fria é fanatismo, né? É coisa de beato, é coisa de fanático, né? Mas cada um tem as suas escolhas. E nós fizemos a nossa escolha. A nossa, que para nós é a melhor escolha. Como nós cantamos, eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu escolhi a presença do Senhor. E quando eu venho para a casa de Deus, não é assim: Senhor, eu podia agora, meu Pai, estar deitado na minha cama, mas eu escolhi, ó Deus, lutar contra mim mesmo e vir para a tua... Não é assim. É um prazer para mim estar aqui na presença do Senhor. A presença do Senhor me aquece. A presença do Senhor me transforma. A presença do Senhor me anima. A presença do Senhor é tudo que eu preciso. Porque eu poderia estar debaixo da coberta agora, com o corpo bem aquecido, mas com o meu coração gelado e frio sem a presença do Senhor. Então eu escolho estar com o meu coração aquecido, eu escolho estar com a minha alma preenchida e com o meu espírito satisfeito com a presença do Senhor. Então alegrei-me sobremaneira quando me disseram: eu vou à casa do Senhor. Aleluia! Hoje é terça-feira, hoje é dia do culto da fé. Então a minha cama que espere, porque agora eu vou me deitar, eu vou me lançar nos braços do Senhor, na presença de Deus, porque essa é a minha escolha. Ah, Luiz, missionário, mas assim tu parece um fanático. Sim, eu pareço um fanático. Ah, tu parece um beato. Sim, eu pareço um beato, mas essa é a minha escolha. Atos 5,39 diz assim: convém obedecer a Deus e não aos homens. Então eu estou preocupado com o que Deus pensa a meu respeito, e não com o que o homem está dizendo, porque esses homens que falam isso não pagam as minhas contas. Esses homens que falam isso não cuidam da minha família. Esses homens que falam isso, essas pessoas que dizem isso a meu respeito, elas não me livram do mal. Quem me livra do mal é aquele que eu vim encontrar aqui nessa noite. Quem tem me guardado, tem me protegido, tem me abençoado, é o Deus que sempre está comigo quando eu subo nesse altar. É o Deus que não tem permitido que nada falte na minha casa, na minha vida, na minha família. É aquele que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, me dá a paz para não temer mal algum, porque Ele tem me sustentado e me guardado com a sua vara e com o seu cajado. É um prazer, é uma alegria
dia, essa é a minha escolha, e essa é uma verdade que está impregnada, estabelecida na minha mente, essa é a minha certeza, essa é a minha verdade, e essa certeza que está estabelecida gera um sentimento de gratidão, gera um sentimento de paz, gera um sentimento de força dentro de mim, e me faz sair de casa todos os dias e buscar a sua presença. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Eu creio no Senhor, essa é a minha convicção. Elias enfrentava as suas dificuldades, as suas lutas, dizendo o seguinte: tão certo como vive o Senhor. Essa era a certeza, essa era a convicção que Elias dizia, enfrentando os profetas de Baal, enfrentando os profetas do poste ídolo, ainda que ele tenha dado uma balançada diante de Jezabel, essa era uma certeza e uma verdade que Elias tinha na sua vida. Tão certo como vive o Senhor, ele profetizava e dizia isso. Tão certo como vive o Senhor, ele tinha certeza, ele servia a um Deus vivo, ele profetizava a respeito de um Deus vivo, e essa certeza, essa convicção que Elias tinha, o fazia andar em meio aos desertos, entrar nos palácios, levantar-se contra reis, contra profetas do inimigo. Elias, cheio de força e de autoridade, foi um profeta que era uma referência para o seu tempo e para as gerações futuras. Elias foi o profeta que liberou porção dobrada sobre Eliseu, seu discípulo, e essa porção dobrada que ele liberou sobre o seu discípulo estava em si, estava nele. Uma vez eu estudei a Bíblia, né? Um dos estudos que eu fiz, o nome Elias, no nome Elias está a porção dobrada. El, em hebraico, significa Deus, e Yah é o prefixo de Yahvé, que também significa Deus. Então, El, Yah, Elias. No nome de Elias já havia a porção dobrada. Então ele, convicto da certeza de que o Senhor era vivo, de que ele servia um Deus vivo, estava cheio de uma porção transbordante do Senhor, a ponto de derramar no profeta, seu discípulo. E assim Eliseu segue o seu legado. Da onde vinha a força de Elias? Da onde vinha essa porção dobrada? Da onde vinha essa unção toda na vida desse homem? Desta convicção, dessa certeza. Elias dizia: tão certo como vive o Senhor. E assim ele avançava, ele acreditava, ele confiava, ele sabia, ele estava convicto, e essa convicção o dava poder e autoridade e força para que ele enfrentasse todas as adversidades do seu tempo. Amém? Tenha essa certeza na sua vida. Eu sei, o meu Deus é vivo, o meu Deus é real, aleluia, Ele existe, Ele vive e reina. Há um Deus que habita no meu coração, há um Deus que me deu a salvação, há um Deus que transformou a minha vida, eu não estou sozinho nesse mundo, nessa vida. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que olha por mim, eu tenho um Deus que não permite que nada me falte. Firme a sua vida nessa convicção, e essa certeza vai moldar a sua vida, e baseado nessa certeza, você vai viver uma vida desafiadora, mas uma vida de conquista e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Outro homem que tinha uma convicção muito grande na sua vida, Jó. Não, missionário, Jó não. Jó foi o homem que mais sofreu, depois de Jesus, né? Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Minha esposa gosta muito da história de Jó, né? Várias vezes a gente está conversando sobre Jó em casa, né? Mas a história de Jó é uma história dura, é uma história de vitória, uma história de restituição. Mas o processo para que essa vitória viesse sobre a vida de Jó foi de muito sofrimento. Resumindo, ele perdeu tudo e ainda ficou muito doente, a ponto de raspar as suas feridas com cacos de telha. Imagina, pega uma pedra e vai raspando as suas feridas. Quem já usou gesso aqui? Já usou gesso ou tala, né? Chega um momento que dá uma coceira assim, que a gente tem que pegar uma agulha de tricô, de crochê, alguma coisa assim, coçar lá dentro. É isso que Jó está fazendo, coçando as suas feridas aqui,
porque aquilo, quem sabe, dava coceira, alergia, irritava, incomodava. Era uma situação muito difícil, muito terrível. Mas sabe o que ele dizia? Ó céus, ó vida, eu sabia que isso não ia dar certo. Não, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Raspando as suas feridas com um caco de telha, ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. O meu corpo está aqui, entregue. O meu corpo está moído. A minha saúde está debilitada, mas a minha fé está firmada nessa verdade. Eu sei que o meu Redentor vive. E em Jó 42:10, ele encerra o livro dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, Senhor, por contigo sempre estar. Ele enfrentou as suas dificuldades convicto de que Deus estava com ele. Ele passou pelo vale da sombra da morte, grudado no Senhor, firmado nessa verdade, e assim ele venceu. Então, por que nós, diante das nossas dificuldades, vamos perder essa consciência? Vamos perder essa convicção? Ao perder essa consciência, ao perder essa convicção, o nosso barco vai afundar, né? Eu não citei nenhum texto, citei alguns aqui, né? Mas os textos vão vindo no meu coração e eu vou compartilhando com a igreja, porque creio que é o Espírito Santo que está nos dirigindo, né? Mateus 14, Jesus aparece, o povo entra no mar da Galileia e estão lá na madrugada, quando daqui a pouquinho, na beira da praia, um homem aparece e começa a caminhar por sobre as águas, né? Foi tema da célula, né, filha? Segurança e medo, nós falamos sobre isso nessa quinta-feira. E quando Jesus aparece, o que os discípulos dizem? Meu Deus, um fantasma! Oh, e agora quem poderá nos defender? Apareceu um fantasma na beira da praia. Eles se assustam, eles ficam com medo, mas ao perceber os medos dos discípulos, o que Jesus faz? Não temam, sou eu, né? E para encurtar a história, para não me estender muito, porque a missionária já está cuidando do tempo aqui para mim, né? Para a gente... O que acontece? Jesus aparece e diz para eles: não temam. Eles são encorajados pela presença do Senhor. Mas Pedro, sempre Pedro: ah não, se é tu mesmo, Senhor, se é tu mesmo, Senhor, permita que eu vá até aonde tu estás, né? E Jesus diz para Pedro: Pedro, então vem. Pedro sai do barco e começa a caminhar por sobre as águas. E enquanto ele está olhando para Jesus, ele vai lá: caminhando eu vou para Canaã, um passo após o outro, convicto, olhando para Jesus. Ele continua abre lá comigo em Mateus capítulo 14. Pode estar pensando: o missionário está inventando, o missionário está gripado, está inventando um monte de coisa. Não estou inventando, não, está tudo escrito. Aleluia. Glória, glória, glória. Estou falando o texto certo, minha gente? 14, né? Isso, ó. Versículo 30. Vamos ler o 28 para a gente entender a Pedro e Jesus ali, né? E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Glória a Deus. E Pedro começa a caminhar. Mas, o que diz o versículo 30? Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que acontece aqui? Pedro desafia o Senhor. O Senhor abençoa Pedro e diz: vem. E Pedro pede algo para Deus. E Deus responde à oração de Pedro. Na verdade, esse mecanismo a gente precisa entender, tá? Essa lógica divina a gente precisa entender. Pedro disse: Senhor, se és tu, que eu vá até o teu encontro. Pedro pediu algo para Jesus. O que Jesus fez? Atendeu a oração de Pedro. Então, é isso que tu quer, Pedro? Então, vem. E Pedro, então, toma posse e começa a andar por sobre as águas. Um passo após o outro. Mas, de repente, versículo 30, a Bíblia diz assim:
Mas ele, Pedro, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Pedro tira o olhar de Jesus e repara no vento. Pedro tira o olhar de Jesus e olha para o redor. E olha para as circunstâncias. E ao olhar para as circunstâncias, o que acontece? Pedro começa a afundar. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava convicto. Ele tinha uma certeza. O mestre mandou, eu vou avançar, né? Mas ele olhou para as circunstâncias e começou a afundar. A batalha, queridos, é aqui. A origem de tudo é aqui. Faça como Elias e diga, eu sei que tão certo como vive o Senhor. Faça como Jó e diga, eu sei que o meu Redentor vive. Faça como Pedro no começo dessa história. Olhe para Jesus e ande por sobre as águas. Tudo começa na mente. Nenhuma luta é tão forte que possa te impedir de continuar seguindo em frente. Nenhuma luta. Nenhuma luta. Ah, missionário, mas tu não sabe a crise que eu estou enfrentando. Tu não sabe o problema que eu estou passando. Não sei, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço essa palavra que eu estou ministrando com vocês essa noite. E essa palavra diz que Ele sempre vai nos dar força. Ele sempre vai nos capacitar a vencer. E firmado nessa verdade, eu vivo e ensino a todos aqui na Restinga. Quem vai andando, domingo nós falamos sobre isso, né? Quem estava no culto domingo? Ouviu essa palavra, né? Quem vai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo seus feixes. Quer chorar? Chora, irmão. Chora mesmo. Mas chora largado, pode chorar, mas não para. Amém? Porque quem vai andando e chorando, daqui a pouquinho vai voltar com um testemunho, com os braços cheios de feixes, cheios de júbilo, em nome de Jesus. Amém? Nenhuma luta é mais forte do que o nosso Deus. Só tem uma coisa que pode nos parar, sabia? A nossa mente. É ela que pode nos parar. E é ela que nós precisamos dominar, então. Sabe que hoje se fala muito, antigamente se falava de QI, né? Que é o coeficiente de inteligência. Mas hoje em dia se fala não só de QI, mas de QE, que é o coeficiente emocional. O que é esse coeficiente emocional? Como é que isso na prática acontece? Na escola nunca aconteceu isso contigo? Em casa, estudou, decorou, né? A Sharon vai se identificar com isso que eu estou falando aqui agora, né? Em casa estudou, né? Treinou. No meu tempo de colégio, eu e a minha irmã, a gente estudava no mesmo colégio, só que em turmas diferentes. Então as nossas provas nunca caíam no mesmo dia. Então quando eu ia fazer uma prova, eu fazia os exercícios e aí, tipo prova de português, ela ia me perguntando as coisas e eu ia respondendo. E no dia dela eu fazia a mesma coisa com ela. E aí eu respondia tudo. Mas chegava na hora da prova, me dava às vezes o piripaque do Chaves. E eu travava, esquecia de tudo. Mas o QI, a inteligência eu tinha estudado, eu sabia das coisas. Mas o que acontece na hora? Ao ver aquela prova, ao sentir, alguns nem sabem o que é isso, ao sentir aquele cheirinho de álcool da folha recém-prensada no mimeógrafo. Vocês nem sabem o que é mimeógrafo, né? Enfim, ficava nervoso, eu me abalava. E ali, na pressão, eu esquecia de tudo. Então eu precisava controlar a minha inteligência, mas também as minhas emoções. E a máquina que controla as nossas emoções é o nosso cérebro. Amém? Então, em nome de Jesus, nessa noite, enfrente as suas lutas controlando as suas emoções. Enfrente as suas lutas entregando e colocando a verdade do Senhor na sua mente. O cérebro é um jardim. O cérebro é um solo fértil. Grava isso que eu estou te dizendo. Dá até para fazer um rio disso aqui que eu vou falar agora, filho. O cérebro é um jardim. O cérebro é um solo fértil. E toda semente que é lançada nele frutifica. Se a semente for a palavra de Deus, vai frutificar e gerar fé, convicção e posicionamento na sua vida. Agora, se você plantar dúvida, plantar incerteza, plantar mágoa, plantar rancor,
e outras coisas malignas, elas também vão frutificar, porque é um solo fértil. Só que essas sementes malignas, elas vão te levar à bancarrota, elas vão te levar à derrota. Plante a semente da fé nessa noite e você vai colher a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. A origem de todas as nossas ações é aqui, ó. Tudo começa aqui, tudo começa na nossa mente. E essa luta é tão grande que Paulo, abra comigo para encerrar agora, só para não dizer que eu não falei do texto que tinha que falar nessa noite, tá? É Romanos capítulo 7. Glória a Deus. A lua tá faceira. Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha que contexto interessante que Paulo está falando aqui, ó. Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, ele está falando aqui de um grande conflito. Que tem coisas que ele queria fazer, mas ele não conseguia. E tinha coisas que ele não queria fazer, que ele acabava fazendo. Isso, quantos de nós já não passamos por momentos assim, né? Quando a gente vê, quando a gente se liga, quando a gente se dá por conta, a gente já fez, né? Quantos de nós, mesmo sabendo que era certo, a gente relutou e não fez? Ou quantos de nós, às vezes, sabendo que era errado, fomos lá e fizemos? É isso que Paulo está falando, desse conflito da carne contra o espírito, da vontade dele contra a vontade de Deus. E olha que quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, né? O cara, né, do Novo Testamento, o apóstolo, a referência para a igreja do Novo Testamento, Paulo. Ele está falando de um grande conflito que ele enfrentava, né? Todos nós passamos por isso. E onde começa a se vencer essa batalha? É aqui, é na convicção. É no posicionamento, é na certeza. Ele mesmo vai falar, se você ler mais adiante, né? Romanos 8, você vai falar, porquanto agora, Romanos 8:1, leia ali comigo, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito, né? O que ele está dizendo aqui? Que ele precisa então que o Espírito Santo entre na sua vida. Que o Espírito Santo habite na sua mente, no seu coração, no seu corpo, porque só assim ele vai conseguir vencer essas lutas e essas debilidades. A origem de todas as ações é a nossa mente, que é esse solo fértil. Então nessa noite, que todos nós possamos plantar a boa semente. Que todos nós possamos plantar a semente do Espírito. Que todos nós possamos fazer nessa noite como Jó, como Elias, como esses homens que venceram, né? Hebreus capítulo 11 e 12, 11 fala dos heróis da fé, e o capítulo 12 começa assim: e nós, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, continuemos avançando e seguindo em frente. Nós temos muitos exemplos, nós temos muitos testemunhos, nós temos muitas histórias, sabe? Sabe por que a gente não vence às vezes, queridos? Isso eu quero te exortar com muito carinho nessa noite. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer pela fé? Porque a gente só exercita a fé quando vem no culto. Na terça, no domingo. A gente só levanta as mãos quando o missionário pede aqui no meio do louvor. Ergue as tuas mãos. A gente só ora por alguém quando o missionário fala aqui na igreja. Abraça o irmão, né? Mas nos outros dias, a gente vive a nossa vida normalmente, né? Nós somos, né? Nós nos comportamos, né, de acordo com as pessoas que estão, as 5 pessoas mais próximas de nós, né? Então,
Isso quer dizer que se eu me aproximar de Deus, eu vou ser parecido com Ele. Uma vez, já estou encerrando essa última historinha que eu vou contar. Um irmão, há muitos anos atrás, né? Uma das primeiras igrejas que eu frequentei, ele me procurou e disse assim: Bah, eu queria muito largar o cigarro, mas eu não consigo. O que eu faço? E aí eu tentei com ele: Bah, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, vamos orar, vem para a igreja de madrugada comigo. E tentei de tudo e nada dava certo. E aí um dia eu disse uma frase para ele. E essa frase tocou muito no coração dele. E assim ele conseguiu largar o cigarro. Eu disse assim para ele: Cara, o segredo é o seguinte: quanto mais perto de Deus tu estiver, mais parecido com Ele tu vai ficar. Quanto mais perto de Jesus tu estiver, mais longe do cigarro tu vai ficar. Mais parecido com Ele tu vai te tornar. Jesus fuma? Não. Então te aproxima dele. Ora de todo o coração. Busca a Deus de todo o teu coração, né? Tá vindo aqui na igreja comigo, mas quando tu chegar no teu quarto, busca a presença do Senhor. Lê a Bíblia, te dedica, te enche das coisas de Deus, né? E essas coisas vão fazer a diferença na tua vida. Ele começou a seguir esse conselho e largou o cigarro. Venceu, né? Às vezes a gente acha que tem que acontecer alguma coisa mística. O céu tem que se abrir, cair um raio na cabeça da gente. Não, é simplesmente uma posição. Eu decido agora orar mais. Eu decido agora ler mais. Eu decido agora jejuar mais. Eu decido agora ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu decido agora buscar a Deus de todo o coração. E isso vai gerar um novo posicionamento na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua mente, abra o seu coração e deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Uma vez, quando eu tinha 64 quilos a mais, me deram um livro para mim ler. O nome do livro é mais ou menos assim: Tu é aquilo que tu come. E não é uma verdade isso? Né? Por que eu era maior? Porque eu comia muito, né? Primeira vez que eu saí com a missionária, eu comi o meu X e o dela, né? Eu comi o meu X e fiquei olhando. Já acabou? Tem certeza que tu vai comer tudo? Hein? Tu acha? E ela toda tímida: então tá, pega. Eu peguei e comi. Eu comi o meu e dela, né? Eu comia muito, mas hoje eu mudei, né? Como menos, e aí o resultado está aqui no corpo, né? E assim, se nós nos enchermos de Deus, isso vai ser evidente e natural na nossa vida. Te encha do Senhor, te encha do Espírito Santo de Deus, te aproxima do Senhor, a ponto da tua vida ser confundida com a dele. Pedro, né? Puxa, é que vai vindo, desculpa, missionária, mas é que as coisas vão vindo na cabeça, né? A história é triste. Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Mas Pedro não está falando nada. E as pessoas estão dizendo: olha lá, aquele lá segue a Jesus. Aquele lá é um deles. Por quê? Porque ele é parecido com ele. Ele anda como ele. Ele fala como ele. Pedro andou 3 anos com Jesus e se tornou parecido com ele, a ponto de não ter como disfarçar, de não ter como esconder. Amém? Te aproxima de Jesus, seja parecido com ele. Te aproxima de Jesus e deixa a verdade dele, e deixa a palavra, deixa o Espírito Santo do Senhor inundar a tua mente, inundar o teu coração. Quem sabe hoje haja uma verdade na tua mente querendo te fazer parar, querendo te fazer desistir. E quem sabe tu até não queira desistir, mas como Paulo está dizendo: eu não consigo fazer o bem que eu quero. Eu sei que eu tenho que continuar, eu sei que eu tenho que avançar, mas eu não consigo. Abre o teu coração e coloca essa verdade. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Jesus venceu o mundo, e aquele que venceu o mundo nos fortalece, está conosco para que nós possamos vencer, em nome de Jesus. Essa é a verdade do Senhor para a tua vida. Tu és mais do que vencedor. Tu és um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tu és alguém precioso para o Senhor, precioso para Jesus, a ponto dele verter o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Não deixe o inimigo cegar os teus olhos, não deixe o inimigo te tirar a visão, não deixe o inimigo distorcer essa verdade na tua vida. Entenda o valor do que Jesus fez para a tua vida e se posicione nessa noite. Tão certo como vive o Senhor, eu tenho certeza e convicção de que nós vamos vencer, que as coisas do Senhor vão acontecer, que a palavra do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Eu sei que o meu Redentor vive, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, ainda que estejamos passando por problemas, por lutas, eu sei que o meu Redentor vive.
e Ele com a sua vida vai se manifestar em mim, vai se manifestar em nós, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fique de pé junto comigo, querido. Aponta para a direção da tua casa aí, querido. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra que aqueceu nossas vidas, que nos fortaleceu e nos renovou nessa noite. Que essa unção que nós recebemos aqui seja transferida para os nossos lares e que nós possamos seguir o restante dessa semana fortalecidos por essa palavra de vitória e conquista que tu derramou sobre a nossa vida. Leva cada um de nós em paz para as nossas casas, para os nossos lares e nos dá um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para o melhor restante de semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Passa lá na cantina e come o bolinho da missionária.